lenha do fogo, não é? Têm sido também fiéis na entrega dos dízimos e ofertas. Alguém fala assim, já entrega o meu dízimo, não vou entregar a oferta. A Bíblia fala de dízimos e ofertas aos sábios. Então é responsabilidade nossa, não é, de entregar os dízimos com fidelidade e entregarmos a oferta ao sábio como demonstração da nossa gratidão a Deus por aquilo que Ele tem feito por nós, não é? Então, quero agradecer a Deus por todos os irmãos, não é? Pelo empenho, pela dedicação, não é? Seja como família, seja individualmente, não é? Muito obrigado, não é? Em nome da igreja, então, da diretoria, da liderança, quero fazer isso. E fiquei muito feliz, não é? Nós temos até crianças que participam, não é? Isabela está ali, fiquei sabendo, Isabela, Deus te abençoe, essa atitude foi muito bonita, tá? Para quem não sabe, ela começou a juntar o dinheirinho dela, falou, eu quero doar 1 metro que for, não é? E ela juntou o dinheiro e deu, não é? Então, irmãos, atitude bonita, não é? Uma criança que sente no coração o desejo de participar. Deus abençoe a Isabela, não é? E abençoe a Regiane e sua família, tá bom? Assim, então, são as informações e vamos passar um momento também muito especial nesta manhã, que é a apresentação de uma criança, né? Vou convidar aqui Daniele, né? A família, né? Marco Aurélio, então pode vir aqui à frente, por favor, acompanhando, né? A irmã Solimar, a Sônia. Eu estou visualizando a irmã Dione. Ok. Ela é a nossa presidente. Então, eu vou convidar a irmã Tânia, que é vice-presidente da MCA, para estar aqui também, né, dando um abraço à família. Meus irmãos, nós vamos ler o texto de 1 Samuel, no capítulo 1. E os irmãos irão abrir, eu vou fazer a leitura de alguns versículos. Meus irmãos, 1 Samuel, no capítulo 1, a partir do verso 19, diz assim: depois disso, levantando-se de madrugada, adoraram o Senhor e voltaram para casa em Ramá. Eucana conheceu na intimidade Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Então, só para os irmãos contextualizarem, a Ana estava lá no templo, em Siló, e Ana pediu a Deus que a abençoasse, lhe desse um filho, e agora então ela retorna, né, para a sua casa. Está dizendo que Eucana, o seu esposo, né, então teve relacionamento com ela, conheceu a intimidade e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana concebeu e no tempo devido teve um filho, ao qual chamou Samuel, pois ela dizia: eu o pedi ao Senhor. Avançando um pouquinho mais, irmãos, no texto, no verso 26, e ela lhe disse: meu Senhor, tão certo como tu vives, meu Senhor, sou aquela mulher que esteve aqui contigo, orando ao Senhor. Eu orava por este menino, e o Senhor me concedeu o pedido que fiz. Por isso,
também o dedico ao Senhor. Ele está entregue ao Senhor por todos os dias que viver, e ali adoraram o Senhor. Amém. Então está aqui a palavra de Deus. Ana vai à casa do Senhor em Siló, diante do sacerdote Eli, e apresenta o seu filho Samuel. E ela diz: olha, por este menino orava, ao Senhor está entregue, por todos os dias que viver está entregue. E assim então diz que eles adoraram o Senhor. E este momento é muito importante, quando nós estamos apresentando a Ana Júlia, Maria Júlia, lembrei do Júlia, né? Maria Júlia, estamos apresentando ao Senhor, não estamos batizando, mas apresentando, assim como Jesus foi apresentado, nós o fazemos, apresentamos ao Senhor. E é muito importante que no coração de vocês tenha essa compreensão, não é, de que a Maria Júlia, ela pertence ao Senhor, está na administração de vocês, de cuidar, de zelar, de amar, de ensinar, de ajudar, e principalmente instruí-la no caminho que deve andar, que é o caminho do Senhor, é o caminho da palavra do Senhor. Não é? Então, Geraldo e Daniel, vocês têm uma responsabilidade muito grande em relação a Maria Júlia. Não é? E, como diz o texto, ao Senhor está entregue. Isso é uma questão de descansar e de confiar, e saber que Deus sempre tem o melhor para a nossa vida. Não é? Então, eu estou muito feliz por vocês estarem aqui nesta manhã e por esse privilégio, não é, que temos de apresentá-lo ao Senhor neste culto desta manhã. Eu quero convidar os irmãos, por gentileza, a se colocarem em pé. Nós vamos orar. Vamos orar? Eu vou convidar os irmãos para levantarem a mão de vocês em cima. Querido Deus, bondoso Pai, nesta manhã, Deus, nos alegramos, porque estamos na Tua presença. Deus, sabemos que dela nós não podemos fugir, mas, ó Deus, como é bom nós estarmos aqui na Tua casa, nesta manhã, cultuando o Teu nome santo. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, que é maravilhosa, Deus, para nós. E obrigado, Deus, porque tenho aqui nos meus braços a Maria Júlia, Deus. E eu quero nos agradecer, Deus, pela sua vida. Deus, porque sabemos que a vida é um milagre do Senhor. Deus, cuide, Senhor, dela. Que o Senhor disponibilize todos os recursos necessários para o seu pleno desenvolvimento. Abençoe, Deus, seus pais, abençoe sua família. Ó Deus, e que ela seja, Deus, uma bênção para a sua casa. Seja uma bênção, Deus, para esta sociedade. Seja uma bênção, Deus, para o teu reino, Deus. Deus abençoe Maria Júlia. Durante todos os dias que ela viveu, Deus, que ela seja, de fato, Deus, uma mulher, Deus, já na sua fase adulta, ó Deus, que serve ao Senhor, que teme ao Senhor, que honra ao Senhor, e durante todos os dias da sua vida, sejam pautados, Deus, por uma vida de temor ao Senhor. Muito obrigado, Deus, por esta manhã, por essa família, Deus, que está aqui nesta manhã entre nós. Deus, que eles sintam-se muito bem entre nós, que sintam-se amados por nós. E, ó Deus, nós assumimos o compromisso diante do Senhor, de orar pela Maria Júlia e de ajudá-la, Deus, a andar no teu caminho santo. Assim, ó Deus, nós a entregamos, nós, ó Deus, a apresentamos ao Senhor. E, ó Deus, louvamos o teu nome, que é digno de toda honra e toda glória. Que a tua palavra, Deus, seja disponibilizada, Deus, para a Maria Júlia. Deus, que ela aprenda, Deus, a andar no teu caminho. E assim, ó Deus, nós oramos, abençoando a sua vida no nome de Jesus. Amém. Queira sentar-se, Deus.
Meus irmãos, há 40 e poucos anos atrás eu fui apresentado também. Minha mãe e meu pai me levaram lá da igreja central e aí fui apresentado lá. E fico muito feliz por esse momento, quando os pais podem trazer os seus filhos a serem apresentados ao Senhor. Nesta manhã eu quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias. Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Um texto muito conhecido para nós. Queremos então extrair algumas lições, algumas orientações de Deus, especialmente quando pensamos sobre a obra missionária no mês de setembro, mês de outubro, e compreendermos algumas verdades que Deus tem para nós nesta manhã. De forma muito objetiva, então, quero fazer isso. Mateus capítulo 9. Obrigado, irmão Solimar. Mateus capítulo 9, eu vou ler, os irmãos irão acompanhar. Versículo 35, a palavra de Deus diz para nós assim: Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doenças e enfermidades. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém. A nova geração e o compromisso com a obra missionária. A nova geração e o compromisso com a obra missionária. Meus irmãos, quando nós podemos olhar capítulo 8, capítulo 9 de Mateus, Jesus ele apresenta uma realização muito grande, os seus feitos, a expulsão de demônios, a cura de pessoas, o ensino, a pregação, a exortação. Jesus ele fundamenta o seu ministério através do exemplo. Jesus, então, chega neste capítulo 9, então, finalizando assim esses últimos versículos, ele apresenta principalmente 3 atitudes a respeito do seu ministério. Jesus ele demonstra para os seus discípulos e as pessoas que estavam à sua volta 3 atitudes muito claras a respeito do seu ministério. A primeira, meus irmãos, é que Jesus ele ensina, ele mostra a dimensão do seu ministério. Ele fala do alcance, e diz o texto que ele percorria as cidades e aldeias. Então ele percorria as cidades e aldeias, ensinando, pregando e curando. Jesus, ele assim então estava anunciando aos seus discípulos e posteriormente à sua igreja a respeito deste alcance do ministério de Cristo. Uma outra realidade e uma segunda atitude que vemos na questão do ensino de Jesus, do exemplo dado por Jesus, é que ele mostra a motivação do seu ministério, que era o amor pelas almas perdidas. E assim então o texto diz para nós que ele compadeceu das multidões. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas, ou desgarradas, cansadas, como alguma outra versão pode assim trazer. Jesus está mostrando a motivação, aquilo que impulsionava o seu ministério, era o amor pelas almas perdidas, o amor pelas almas necessitadas, pessoas que estavam ali carecendo da ação e principalmente da sua presença. Terceira atitude que Jesus nos mostra nesse texto, meus irmãos, é que ele apresenta aos seus discípulos desafios. Os desafios que ele lança sobre os seus discípulos. E desafio, irmãos, está, na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Jesus já estava falando isso lá naquele tempo. Veja bem, 2000 anos atrás, a gente estava falando a respeito dessa realidade, em que os trabalhadores para a seara eram poucos. E pensarmos nos dias de hoje, irmãos, ou pensarmos ao longo da história. Nós lemos aqui nesta manhã sobre a parábola do semeador. Daquilo que foi semeado, 75% se perdeu. É a qualidade do solo, é a importância do solo, é onde a semente cai. Podemos então entender que ao longo da história a mesma coisa tem acontecido. 75% da mensagem lançada, ela tem se perdido. Caído à beira do caminho, caído entre espinhos, caído entre a questão de terreno pedregoso, que não produz nada mesmo, meus irmãos. E 25% daquilo que semeia, 25% daquilo que lança, a palavra que chega ao coração, então, 25% é fértil. Podemos entender que a igreja não é diferente. Pessoas que ouvem a palavra de Deus, pessoas que recebem a palavra de Deus no coração, e então, grande parte dessa palavra se perde. 25% acolhe, 25% de fato assimila, 25% internaliza, 25% de fato quer ouvir o que está sendo compartilhado. E aí, meus irmãos, 75% do solo, então, a palavra vem mostrar a nós que não era apropriado, que não receberam efetivamente a palavra para resultados eternos. Assim, meus irmãos, Jesus, ele apresenta essas três atitudes aos seus discípulos, mostra com o seu exemplo, mostra com a sua vida, mostra com o seu ministério, e querendo marcar os seus discípulos, marcar a sua igreja e trazer então como resultados para nós nesse tempo. Mas eu gostaria de lembrar aos irmãos que quando nós olhamos para a obra missionária do nosso Brasil, nós ouvimos alguns dias atrás, na programação da terceira idade, a Cláudia fez isso, não é? A semana Cláudia conduzindo aqui pela Abacem, falando do missionário William Buchberger, não é? Com a sua esposa, quando vieram ao Brasil, jovens, acabaram de casar e vieram para o Brasil. Numa viagem de navio, chegaram ao Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro foram para São Paulo, já contei aos irmãos a história, a maneira como as coisas aconteceram, como que Deus, ele comanda de forma maravilhosa as coisas. Não é? Quando eles chegaram ao Brasil, eles tinham o endereço de uma pessoa, era o endereço de um dentista do Rio de Janeiro, e eles vieram, chegaram ao Rio de Janeiro, no porto, desceram, foram em direção a esse endereço, era o único endereço que eles tinham, não conheciam mais ninguém no Rio de Janeiro. Isso, sabe quando? 1880. Chegaram lá no Rio de Janeiro. Aí chegaram no local, no endereço, não encontraram a pessoa que deveria encontrar, mas de repente encontraram um jornalzinho. Naquele jornalzinho, eles leram o nome de uma pessoa que era americana, e então eles procuraram aquela pessoa, e então a partir daí eles foram conduzidos para São Paulo, foram para a região de Santa Bárbara do Oeste, encontraram os outros missionários que estavam em Santa Bárbara do Oeste, porque lá em Santa Bárbara já havia a primeira igreja batista, não é, que foi fundada em 1871, não é? Sim, havia a igreja batista lá em Santa Bárbara do Oeste. Eles foram lá, eles receberam algumas orientações a respeito do Brasil e se uniram a eles, um outro casal de missionários, Zacarias Pedro, sua esposa, eles, juntamente com o padre, ou ex-padre, todo Teixeira de Albuquerque, 5 pessoas foram para a Bahia, para Salvador, e iniciaram a igreja lá em Salvador, 5 pessoas. Organizaram a igreja, aí o William Buchberger veio para o Rio de Janeiro, deixou Zacarias Pedro lá na igreja, e ele fundou a primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Aí, meus irmãos, a história, né, mostra para nós o início da obra missionária, né, como que o evangelho começou sendo propagado. Estou falando dos batistas, mas nós tivemos a influência dos presbiterianos, tivemos a influência dos congregacionais, né, principalmente em 1840, 1850 e 1860 já, com os imigrantes que chegaram ao Brasil, né, para uma expectativa de vida melhor.
E eles deram um grande avanço na obra missionária. Mas é muito importante, irmãos, nós pensarmos naquele começo, após a chegada desses missionários americanos, após a chegada dos missionários que trouxeram a palavra de Deus a nós. Então começou-se a questão de pessoas que eram evangelizadas, que aceitavam a Cristo como Salvador, e os brasileiros, começaram pregando o Evangelho para a salvação dos seus irmãos brasileiros. E aquele começo, irmãos, foi muito difícil. Os irmãos podem imaginar a questão da dificuldade do deslocamento, o tempo que se dava para fazer uma viagem. Aí nós podemos pensar sobre a questão do transporte, a dificuldade de estradas, a dificuldade de veículos, ou de ônibus, ou de automóveis, para que pudessem fazer isso, de carros apropriados. Então eles andavam a pé, andavam de cavalo, andavam de barco, de navio. Então a maneira de deslocar era essa. E aí levava meses para realizar o trabalho. Irmãos, às vezes nós não conseguimos imaginar quanto que esforço foi feito para que o Evangelho ele chegasse ao coração das pessoas naquele começo da obra missionária. Já ouvi de irmãos que saíram aqui de Italva, de cavalo, eles passavam e iam lá em Santo Antônio de Pádua para cultuar a Deus. Nós falamos, mas como é que pode isso? Que negócio é esse? Pessoas que andavam 20, 30, 40, 50, 60 quilômetros de cavalo na pé para poder cultuar a Deus. Aquele começo da obra missionária foi muito difícil, irmãos, do nosso Brasil. Para que o Evangelho pudesse chegar ao coração das pessoas, das famílias, para que pudesse então haver transformação, haver salvação, e assim então famílias sendo abençoadas, restauradas, libertas da escravidão do pecado. Então era o início da obra missionária no nosso Brasil. Podemos ainda entender não apenas a questão da dificuldade do transporte, mas havia ainda a perseguição. As pessoas eram proibidas de ler a Bíblia. As pessoas eram proibidas de se aproximar dos cristãos. E quando o cristão se apresentava para pregar o Evangelho ou para anunciar o Evangelho, as pessoas fechavam as suas portas e não somente isso, mas agrediam também. E aí nós vamos ter a realidade da nossa cidade, em que eles apedrejaram o Salomão Guizo quando chegou aqui para anunciar o Evangelho. E aí, de repente, ele estava com uma reunião, ele tocava, o instrumento cantava, e as pessoas se aproximavam e jogaram pedras, e as pedras bateram na sua testa e o sangue descendo, irmãos. E ele poder dizer, eu estou me sentindo como um verdadeiro discípulo de Cristo, porque está sendo me permitido sofrer em nome do Evangelho. Talvez, irmãos, quantos de nós aqui ficariam diante de uma situação opressiva ou de uma perseguição dessa natureza, de recebermos pedradas, de recebermos de fato uma afronta direta? E aí então, o começo da obra missionária, nós temos que sempre estar refletindo sobre isso e pensando sobre a perseguição que os nossos irmãos sofreram lá naquele começo, para que a obra do Evangelho pudesse avançar, prosseguir, e para que nós hoje pudéssemos ter o benefício da salvação e da vida com o Senhor. Podemos ainda entender não apenas a questão do percentual de pessoas que assumiram o compromisso com Cristo. Carregar a Bíblia, meus irmãos, era uma questão de ser hostilizado. A pessoa que carregava a Bíblia recebia uma denominação ou um apelido, e a pessoa então era ridicularizada porque ela carregava a Bíblia. Então nós temos dificuldade com o transporte, nós temos a questão da perseguição religiosa, nós temos a dificuldade propriamente em se utilizar a Bíblia ou querer espalhar a Bíblia por todas as pessoas. Nós temos ainda, irmãos, a questão da carência de liderança, poucos missionários e a necessidade de muitos obreiros para pregar o Evangelho. E aquelas pessoas então que iam se convertendo, começavam sendo treinadas, orientadas pelos americanos ou já por novos irmãos que se convertiam. E começou então naquele primeiro momento
a formação de novos líderes. E de repente começou-se a fundação de novas igrejas. E as igrejas sendo espalhadas por todo o Brasil. Na nossa região nós temos várias igrejas centenárias. Primeira de Ernesto Machado, primeira de São Fidélis, primeira de Aperibé, primeira de Pádua. A convenção foi organizada com 7 igrejas. Das 7 igrejas, 4 nós temos aqui na nossa região, mais a igreja de Campos, mais a igreja de Macaé, mais a igreja de Niterói. Então, meus irmãos, nós podemos agradecer a Deus porque o Evangelho chegou com força na nossa região, para que assim, então, através da vida de Salomão Guismo ou de outros que naquele tempo se juntaram a ele, pudessem compartilhar o Evangelho. Mas nós olhamos, depois desse primeiro momento, dessa primeira etapa do início da obra missionária no Brasil, nós temos já um momento de consolidação do trabalho em que as denominações elas se firmam e passam a contar com uma outra realidade. Igrejas estão fundadas, igrejas estão firmadas, igrejas estão fortalecidas na palavra. Os novos obreiros que foram treinados agora estão treinando outros. E começa então os evangelistas, começa um trabalho de evangelização em massa, começa uma ousadia por parte da igreja. E nós agora temos um outro momento. Podemos então, com muita alegria, agradecer a Deus, porque houve um crescimento numérico, pessoas que já estavam cansadas, estavam atribuladas, oprimidas pelo pecado, oprimidas pela religião, e elas se converteram, receberam a Cristo como Salvador e Senhor, e agora então a igreja cresce. E a igreja cresce. Novos pastores são ordenados, consagrados a partir dos seminários que foram organizados no Brasil, especialmente o Seminário do Norte, o Seminário do Sul, e a partir desses novos obreiros, o trabalho então começa a avançar. Podemos visualizar uma igreja que se enganja na obra missionária, que reconhece os feitos dos missionários americanos, esforço de juntas estrangeiras que atuam no nosso Brasil, e o nosso país também começa a ter uma junta de missões nacionais para estruturar, para organizar, para auxiliar em relação a ganhar o Brasil para Cristo. Quero, em outro momento, compartilhar com os irmãos alguns desses nomes que foram tão importantes para a nossa história ao longo desse tempo. Mas um deles, irmãos, seria muito apropriado que os irmãos lessem sobre Eurico Nelson, chamado Apóstolo da Amazônia, um homem que deu a sua vida pela região norte do país, um homem que saía da sua casa, rodava 3, 4, 5 meses para retornar à sua casa, pregando o Evangelho na região da Amazonas, Belém, Maranhão, e retornava à sua casa e ficava meses viajando para pregar o Evangelho. Assim, então, nós podemos reconhecer uma igreja consolidada no segundo momento, estabelecimento das denominações cristãs, para que a obra missionária então avance. Olhamos, meus irmãos, jovens que entregaram suas vidas, se colocaram à disposição do Senhor, e a partir daí então procuraram cumprir o chamado de Deus para o exercício do ministério. Nós temos um nome, irmãos, no Rio de Janeiro, chamado Francisco Fulgêncio Sorém. Pastor Francisco Sorém foi um dos primeiros a serem ganhos pelo missionário William Beckman do Rio de Janeiro. E ele então, na sua juventude, ele se coloca à disposição, e ele também quer pregar o Evangelho, e ele recebe ali as primeiras orientações, depois então ele recebe o treinamento, ele estuda teologia, e ele se torna pastor da primeira igreja batista do Rio de Janeiro com quase 50 anos. Seu filho, João Sorém, assume o ministério da primeira do Rio,
e fica mais 50 anos. 2 pastores, pai e filho, ficaram 100 anos na igreja do Rio de Janeiro. Jovens que se doaram, jovens que se entregaram. Falei aos irmãos alguns dias atrás sobre Margarida Lemos Gonçalves, uma mulher que se doou, que se entregou pela região lá do Centro-Oeste, especialmente do Tocantins. Saiu de casa menina, foi para o Rio de Janeiro, para o INER, estudou, treinou, recebeu treinamento específico, foi para a obra missionária, gastou a sua vida toda, 60 anos, no campo missionário do Tocantins, irmãos. Aposentada, ela podia ir para qualquer outro lugar, mas continuou lá no estado do Tocantins. Ela queria ser médica, ela queria ter uma vida nessa direção. Deus a chamou para o ministério e ela se tornou uma grande missionária, reconhecida não somente no meio batista, mas no meio também de toda a sociedade, reconhecida pelas autoridades locais, pelo trabalho maravilhoso que ela exerceu. Assim como ela, muitos outros, jovens que doaram suas vidas para a obra missionária. Mas eu quero finalizar, irmãos, que existem os desafios para hoje. Assim como naquele primeiro momento houve, e os desafios foram apresentados, assim como naquele primeiro momento, muitas dificuldades tiveram que serem vencidas. Entendemos que nesse tempo que nós vivemos, os desafios também são grandes para a igreja. Uma igreja que está consolidada, uma igreja que está confirmada, uma igreja que se reúne regularmente, uma igreja que tem uma estrutura para cultuar ao Senhor, para servir ao Senhor, para honrar ao Senhor nesse tempo, mas os desafios são grandes. E nós temos desafios que são diferentes daqueles primeiros, mas que são grandes desafios para a igreja desse tempo. E são grandes desafios para a juventude desse tempo. Porque assim como nós recebemos a herança e chegamos até o dia de hoje, nós temos a responsabilidade de olhar para frente e pensar qual é a herança que nós vamos deixar para aqueles que ainda virão. Então a responsabilidade é toda nossa. É minha e a sua. Para nós termos uma igreja centrada na palavra de Deus, uma igreja fortalecida pela palavra de Deus, uma igreja que caminha segundo a palavra de Deus, uma igreja que proclama a verdade da palavra de Deus. Os desafios, irmãos, são grandes. Se nós pensarmos em termos sociais, hoje nós temos grandes desafios. Pessoas que moram nas ruas, pessoas que estão dominadas pelos vícios diversos. Nós temos hoje no nosso país um momento muito crítico em que as drogas estão destruindo as famílias, destruindo as crianças, destruindo os jovens, destruindo os adolescentes. Nossa cidade é um reflexo disso. O nosso estado, o nosso país. Podemos pensar sobre a pedofilia. Podemos pensar sobre a prostituição infantil. E às vezes nós olhamos lá para longe. Isso acontece nas grandes cidades, acontece nas capitais, mas, meus irmãos, acontece pertinho da gente. Na nossa cidade, adolescentes, 12, 13, 14 anos, que estão sendo levados para a prostituição, recebendo dinheiro em relação a isso. Podemos pensar sobre a questão da internet, seja do ponto de benefício, seja de malefício, ou seja, podemos utilizar a internet hoje como ferramenta de estratégia missionária, mas entendemos que ela também é um caminho para a destruição, seja de casamento, seja de vida, seja de jovens, seja de adolescentes, de crianças. Essa semana estava ouvindo uma reportagem dizendo que 88% do que se escreve na internet é mentira, nas redes sociais.
Aquilo que as pessoas tentam transmitir, passar, 88%. Pessoas que estão utilizando de forma negativa. Mas é um desafio para nós, é um desafio para a igreja, é um desafio para os jovens, para a nova geração, poder se utilizar desta ferramenta para a salvação de vidas. Podemos olhar para o sincretismo religioso, e o sincretismo religioso leva à questão do ecumenismo, ou seja, todas as religiões são boas, todas as religiões são iguais, todos os caminhos levam a Deus, e a pessoa às vezes vai caindo nesse armadilha de Satanás e vai achando que isso de fato é verdade. Todos estão certos, todos estão no caminho certo, todos estão indo para o céu, todos são filhos de Deus. De repente a igreja ela começa a se anestesiar em relação a isso e acha que de fato isso é verdade. O sincretismo religioso é que a pessoa declara que ela crê em Deus ou diversos deuses, e ela aceita todas as religiões, e todas são boas, todas estão corretas, e a partir daí então ela segue nessa direção. Nosso país vivencia de forma muito evidente assim, a questão da religiosidade. Podemos visualizar que nós temos no nosso país pelo menos 180 milhões de pessoas perdidas. Uma estimativa aí de 20 milhões de cristãos. Talvez o IBGE vai apresentar 35, ou algumas estimativas de grupos cristãos que apresentam os números, colocando em 35 milhões de evangélicos, mas talvez nós tenhamos aí na casa dos 20 milhões. E aí nós temos pelo menos 180 milhões de pessoas que estão perdidas, que precisam de salvação, que precisam encontrar Cristo como Senhor e Salvador, que precisam de fato ter o perdão dos pecados, que precisam ter o conhecimento da verdade, de compreender como de fato alcançar a vida eterna e como ter a segurança da vida eterna. Os desafios, irmãos, para uma sociedade hedonista, consumista, materialista, secularizada, uma sociedade onde o pluralismo religioso marca, cada um tem a sua verdade, relativismo ético, moral. É um tempo, irmãos, que nós temos muitos desafios, mas eu posso entender que o grande desafio é o impacto do testemunho de cada crente. É o impacto do testemunho de cada crente. Jesus realizou o ministério, deu exemplo. E Jesus, ele impactou as pessoas pela maneira como ele viveu e se comportou. A igreja do primeiro século marcou o seu tempo, a sua geração, pela maneira como eles viveram a fé cristã. Os avivamentos que aconteceram ao longo da história, eles foram eficazes, porque as pessoas envolvidas no avivamento tinham um comprometimento real e pessoal com Jesus. O texto, irmãos, ele diz para nós, a partir das 3 atitudes de Jesus, a dimensão do seu ministério, o amor de Jesus pelas almas perdidas que moviam o seu ministério, e a responsabilidade compartilhada aos discípulos a respeito da necessidade de obreiros.
continua sendo hoje, irmãos, para cada um de nós, como um grande desafio, que nós, ao irmos para a nossa casa nesta manhã, que nós aceitemos esses desafios. Missões, irmãos, é contato pessoal. Missões é contato. Jesus percorria as cidades e aldeias, as vilas. Ele ia ao encontro das pessoas. É contato pessoal. A internet é boa. Hoje nós temos o culto transmitido e muitas igrejas não têm. É um recurso para abençoar a vida de algumas pessoas. Mas é muito importante o contato. O rádio é bom? É. A televisão para transmitir a palavra de Deus é importante? É. Mas a diferença, irmãos, o contato pessoal é incomparável. Onde você pode falar com o seu parente, onde pode falar com o vizinho, onde pode falar com a pessoa do local de trabalho, onde pode compartilhar da própria vida. Tem um livro que fala de evangelização e diz: amizade, a chave para a evangelização. Por quê? Queremos que os nossos amigos sejam salvos. Queremos que os nossos familiares sejam salvos. Então, é contato pessoal. Precisamos pedir a Deus para ampliar a nossa visão. E termos sensibilidade diante das pessoas que estão à nossa volta. Vendo as multidões como padeceu-se delas, porque andavam desgarradas, atribuladas, como ovelhas que não têm pastor. Meus irmãos, aquelas pessoas tinham uma religião, aquelas pessoas tinham uma liderança espiritual, embora seus líderes fossem pessoas que não estavam propriamente comprometidos com a transformação das suas vidas. E Jesus olhou para aquelas pessoas e teve compaixão delas. Nós estamos olhando para a sociedade. E essas pessoas que nós vemos, elas também têm uma religião. São pessoas que têm alguém que está como líder delas em termos espirituais. Mas são pessoas que estão atribuladas e angustiadas e precisam do caminho da verdade, que é a salvação de Jesus Cristo. Precisamos ter sensibilidade diante daqueles que estão à nossa volta. E por último, meus irmãos, nós precisamos, assim como Jesus, entender que a responsabilidade que Jesus transmitiu à sua igreja, ela é minha e ela é sua. É a responsabilidade individual por alcançar todo mundo para Cristo. A seara é grande. Trabalhadores poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. É o desafio de nós continuarmos orando por vocação. E nós continuarmos orando como igreja para Deus levantar novos líderes, pessoas que querem servir ao Senhor de forma específica e especial. Que Deus nos abençoe. E que nós estejamos dispostos a ganhar mais almas para Cristo. A conduzirmos pessoas ao conhecimento da verdade, para que elas experimentem a alegria da vida nova, da vida com o Senhor. Que o nosso Deus nos abençoe. Eu quero convidar os irmãos a se colocar em pé. Nós vamos cantar o hino 546 do nosso hinário para o culto cristão. Abra os meus olhos, dá-me visão, Senhor, para que eu possa
aos outros demonstrar o teu maravilhoso amor. Dá-me tua visão, Senhor, olhos que possam ver, olhos que digam sem amor, sem bem, sem graça, poder. Abre meus olhos, abre meus olhos, que eu possa todos demonstrar teu maravilhoso amor. Quando se vê sem conhecer a tua compaixão, que eu possa entender, conceber o teu amor e perdão. Abre meus olhos, abre meus olhos, Senhor, que eu possa todos demonstrar teu maravilhoso. Minha vida não sai pra mim perante a tua luz. Tudo que sou pertence a ti. Amém. Nós vamos orar. Quero convidar o pastor Júlio, por favor, para que venha aqui, pastor Júlio, ao microfone. Nós vamos acompanhá-lo nesta missão, né, e que todos tenham um almoço muito abençoado, uma tarde abençoada, e à noite estamos aqui com alegria, né, para mais uma vez cultuarmos o nome do nosso Deus. Querido Deus, nosso Pai que está nos céus, somos agradecidos ao Senhor, porque estamos na casa do Senhor, louvando o teu santo nome. Quando, Deus, acabamos de ouvir a mensagem que veio dos altos céus para os nossos corações, pedimos a Deus, se for da tua vontade, que logo à noite possamos estar aqui outra vez para louvar o Senhor. Abençoa cada irmão aqui presente, cada amigo aqui presente, sejam todas abençoadas pelo Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero sentar-se, nós vamos juntos nesta manhã.